E aí pessoal, bem-vindos ao MW, vamos falar de NXT, galera. No dia 7 de junho agora aconteceu o último episódio da NXT. Vamos ver o que aconteceu aqui, minhas opiniões, comentários, e é claro que você também pode comentar aí embaixo, então comenta aí tudo que você quiser sobre a NXT. A gente abriu o show com Heavy Machinery, que venceram Lars Sullivan e Victor Andrews. Esse Heavy Machinery, na minha opinião, é uma tag team que tem bastante futuro, os caras realmente têm futuro aí, vamos ver o que acontece com eles. Eles estão aí numa win streak de semana após semana, vencendo, apesar de que os outros dois competidores que eles enfrentaram agora não são muito conhecidos, a NXT, né, por enquanto. Mas enfim, de qualquer forma, logo depois da luta, o Lars Sullivan atacou o próprio parceiro dele, o Victor Andrews, que não é exatamente uma heel turn, porque de certa forma ele já era heel mesmo antes, então... Igual a outra luta que ele teve há algum tempo atrás aí, ele também atacou um parceiro dele depois do fim da luta porque eles perderam. Mais uma vez o Lars Sullivan atacou aí mais um parceiro, dessa vez o Victor Andrews. A gente teve um pequeno segmento ali com o Roderick Strong vindo no ringue, falando ali sobre um pouco da vida pessoal mesmo dele, falando que ele tem ali agora um filho e uma esposa e tal. E em seguida foi interrompido pelo Bobby Roode, que veio no ringue e ofendeu bastante o Roderick Strong, mencionando até o filho e a esposa dele no ringue. Tipo, foi um ótimo segmento, sério mesmo, foi muito bom. E uma coisa que é interessante comentar, né, cara, é que o Bobby Roode, os últimos dois competidores que ele enfrentou, que foram Shinsuke Nakamura e Hideo Itami, os dois são japoneses, então o Shinsuke mesmo não domina inglês nem um pouco. Ele até tenta falar inglês ali, mas a gente percebe que ele fala lentamente, assim, ele tem que pensar em cada palavra que ele vai falar, porque ele realmente não é muito bom em inglês. E é a mesma coisa o Hideo Itami, até que tem um inglês um pouco melhor do que o Shinsuke, e por causa disso dificulta muito promos, então eles não conseguem fazer promos com microfone e tal. Então a gente viu poucas promos até agora do Bobby Roode ali contra os oponentes que ele teve, né, que são Shinsuke Nakamura e Hideo Itami. E aos poucos eles estão jogando o Hideo Itami agora fora da cena do NXT Championship, colocando ele em outras storylines. A gente tá vendo que agora o próximo oponente aí do Bobby Roode provavelmente vai ser o Roderick Strong, finalmente, que é um cara que, é claro, domina mais o inglês, é americano, então ele fala bem inglês e as promos, elas se desenvolvem muito melhor, diferente do Shinsuke e do Hideo, que não tinha como fazer promos nessas últimas aí 2 meses, a gente não viu nenhuma promo boa do Bobby Roode com algum oponente, porque os oponentes dele não falam bem inglês, por esse simples motivo, só por questão de não saber mesmo inglês. Mas dessa vez o Roderick Strong fez ali a promo, foi muito bom. Eles aproveitaram que ficaram aí 2 meses sem fazer uma boa promo no NXT Championship e fizeram ali o Bobby Roode ofendendo bastante o Roderick Strong, falando da família dele, inclusive, né, que é uma coisa bem pessoal. Quando fala da família, fala da mãe, fala do filho, da esposa, é uma coisa bem mais pessoal, e foi legal de ver isso, foi uma ótima promo, finalmente uma promo legal aí do NXT Championship. Em seguida, Peyton Royce venceu Sarah Logan. Nada a comentar aqui, eu só acho que Peyton Royce e Kelly Bay, elas, sei lá, cara, não é uma tag team que eu gosto muito de ver. Elas são muito, parece muito estereotipada, eu não sei exatamente qual é o problema delas no ringue, mas elas não me agradam muito, tipo assim, tão meio indiferente quanto a elas. Não vejo elas indo pro main roster muito cedo também. Teve uma luta muito boa aí do Hideo Itami contra Oney Lorcan. Como eu disse antes, o Hideo Itami está sendo jogado fora da cena do NXT Championship, indo para outras áreas, e foi exatamente o que aconteceu aí agora com o Oney Lorcan, e foi uma luta no contest. Então a regra dela era de no contest, e a luta na verdade não terminou a luta, na verdade teve ali, não sei exatamente qual foi o final da luta considerado a disqualification, acho que é disqualification, porque o Hideo Itami, ele parece que tá fazendo uma espécie de heel turn aos pouquinhos, aí ele tá fazendo uma espécie de heel turn, pelo menos parece. Ele já não era babyface antes, né, ele era mais twinner do que babyface, mas agora ele tá indo cada vez mais pro lado do heel turn, porque ele começou a aplicar vários go to sleep, vários GTS ali no Oney Lorcan, e veio o Cassius Ohno pra ajudar, digamos assim, o amigo dele, que eles são amigos, o Oney Lorcan e o Cassius Ohno. O Hideo Itami atacou o Cassius, deu um empurrão nele, e o Cassius revidou dando mais um empurrão, e por isso a luta terminou, eu acho, em disqualification, mesmo que o anunciador ali não falou no final quem venceu a luta, se foi considerado disqualification. O juiz só mandou tocar o sino ali. Talvez tenha vencido por nocaute, também pode ser KO, já que Oney Lorcan nem conseguia mais levantar, porque ele ficou aplicando ali vários GTS um em cima do outro, foram uns 3 ou 4, então ele tava nem levantando, mas eu acho que a luta terminou por disqualification ou por knockout. Enfim, a gente tá vendo aí então o começo de uma storyline envolvendo esses 3 competidores, Oney Lorcan, Cassius Ohno e Hideo Itami, que agora tá saindo da cena do NXT Championship. E outra luta muito boa para finalizar foi Killian Day, que venceu No Way Jose. Killian Day, para quem não sabe, é um membro agora do Sanity,
faz aí pouco tempo ele foi o último a entrar no Sanity, né? Teve um outro competidor que ficou ali um mês, eu acho, ele saiu e entrou no lugar dele o Killian Dane, que venceu agora o No Way Jose. E foi uma luta excelente, não tem mais muito mais o que comentar aqui, realmente foi uma luta muito boa. No Way Jose agora voltando, né, desde a WrestleMania ele não aparecia, voltou semana passada, exatamente ali se envolvendo já com a Sanity, e agora essa semana mais uma vez. Essa stable da Sanity eu realmente acho que tem futuro, cara, realmente vejo eles um dia indo pro main roster, se eles se manterem aí, é possível, talvez a gente veja isso. Mas enfim, galera, eu assisto NXT muito pensando em quem vai pro main roster no futuro, sabe? Eu fico vendo, como eu falei antes, né, eu não imagino a Peyton Royce e a Bayley Kay indo pro main roster. O Sanity eu até imagino que seria interessante eles indo pra lá, mas enfim, pessoal, quero saber o que vocês acharam. Minha nota pro show vai ser 8.5, igual a nota da última SmackDown aí também. Foi uma excelente NXT. Lembrando que semana que vem vai ter uma luta valendo o NXT Women's Championship. A gente também vai ter semana que vem o retorno do Drew McIntyre aí pra SmackDown, pra NXT, aliás, lutando no ringue. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, comenta, compartilha, inscreve-se, ativa o sino. E como sempre, a gente se vê no próximo. Falou então, até mais.